Oi, gente, então boa noite. Hoje eu vou apresentar o último clubinho do reumatismo desse ano, desse triênio, né? Na verdade, queria agradecer o Léo e a Adriana pela oportunidade que eles deram nesse triênio para eu fazer parte do comitê e espero que gostem do quadro, do caso. Agenda, descrição do caso, revisão breve da literatura. A gente começa com uma menina de 1 ano e 6 meses, branca, moradora de Bangu. Que a mãe refere início agudo no mesmo dia, pela manhã, ela abriu um quadro de estrabismo convergente no olho direito fixo e no olho esquerdo de forma intermitente, procurando assistência médica. A gente internou para vigilância neurológica, né? E o que ela referia de diferente eram algumas aftas em cavidade oral 2 semanas antes do quadro e negava febre ou recorrente ou quadro febril infeccioso recente. Exame físico era uma criança eutrófica, sinais mantidos, exame físico completamente normal, exceto por esse estrabismo convergente que a gente viu na foto, mas o restante do exame neurológico completamente normal, pupila, marcha, força, reflexo, tudo preservado. De HPP apenas é uma prematuridade por causa materna, a mãe fez uma DEG, uma pré-eclâmpsia, e ela nasceu com 33 semanas, mas teve uma boa recuperação, ficou internada só para recuperação nutricional. Os testes de triagem eram normais, o teste de pezinho ampliado também sem alterações. O calendário vacinal era atualizado, mas ela tinha tomado a tríplice viral, VOP e DTPA um mês antes do início do quadro. Os pais eram rígidos e nada digno de nota na história familiar, e ela morava com os pais em boas condições sanitárias, não tinha pet, não tinha viagem, também não tinha nenhum contato com animal silvestre. De conduta inicial, a gente internou, então, para vigilância neurológica. O parecer do oftalmo questionou uma paralisia do nervo abducente pós-viral. E o parecer da neuroped pediu para avaliar uma angio-TC. Só que ela evoluiu. No dia seguinte, ela começou com uma alternância do nível de consciência, com irritabilidade e sonolência. Ela mantinha esse estrabismo e já não conseguia ficar em pé, apresentava uma fraqueza de membros inferiores. E aí a gente acabou transferindo ela para UTI pediátrica com uma hipótese de encefalite infecciosa. A TC de crânio era normal. A gente fez uma primeira punção lincórica que também foi completamente normal, citometria zerada, painel molecular para meningoencefalite negativa e sem aumento de proteína. A gente começou a ceftrexona, ciclovir e dexa para ela. Só que ela continua evoluindo, né? Ela, no dia seguinte, evoluiu com também perda de força de membros superiores e fez um episódio de apneia e bradicardia, sendo necessária intubação orotraqueal e ventilação mecânica. A neuro avaliou, tinha abolimento de reflexos profundos de membros inferiores e diminuição dos membros superiores. O eco era normal e o oftalmo foi lá fazer um mapeamento de retina que foi sem alterações. Como hipótese, a gente ficou com síndrome de Guillain-Barré atípica, encefalite pós-vacinal, encefalite infecciosa ou pós-infecciosa, encefalite autoimune e vasculite do sistema nervoso central. A conduta inicial foi manter o antibiótico, tinha pouco tempo, e a gente começou uma imunoglobulina intravenosa, 500 mg por dia, por 4 dias, aquele esquema que a neuro faz. Exames nada digno de nota, um hemograma completamente normal, bioquímica normal e sem aumento de provas inflamatórias. As sorologias veio a princípio com herpes IgM positivo, mas o restante era pendente, exceto pelas arboviroses que eram negativas, e HIV, VDRL, HTLV, tudo já negativo. Mas aí, no quarto dia de imunoglobulina, ela continuava com esse quadro neurológico mantido, grave, e aí começou a apresentar desautonomia, com hipertensão, taquicardia intermitente. A gente pensou numa estados epiléticos, a gente estava na época com o aparelho de eletroencefalo quebrado, a gente começou um feno para, né, para pegar qualquer quadro de convulsão que ela estivesse tendo. A gente conseguiu fazer uma ressonância de crânio que não mostrava nenhum sinal de desmielinização ou sinais secundários vasculares. Ultrassom de abdômen e pelve a gente fez para afastar tumor, né, como causa de encefalite autoimune, também normal. E aí foi quando, na verdade, nesse dia eu estava de plantão, como segundo plantonista da UTI, e aí as meninas pediram para eu avaliar como reumato, né?
E aí eu fiquei nessa como uma doença autoimune neurológica grave com sinais de desautonomia, com esse herpes IgM positivo. E aí eu pensei em excluir vasculite de pequenos vasos, acometimento neurológico de doenças autoimunes, e principalmente afastar a infecção ativa como causa do processo e infecções latentes, né, já pensando em uma imunossupressão segura. Entre esse dia e o próximo, eu, junto com a médica intensivista pediátrica, a gente escolheu vários exames e, assim, baixou em mim o espírito da Kátia. Eu olhei e falei, vou colher PCR para tudo que eu posso, infeccioso. E foi isso que a gente fez, todos esses tubos e os tubos de líquor lá atrás polidos. E aí, pelo protocolo do BrainWorks, quando a gente está diante de uma possível, né, doença inflamatória do sistema nervoso, possivelmente mediada por anticorpo, quando é grave, que precisa de UTI e tem desautonomia, ele já fala para começar com um esquema tríplice, de pulso com metil, mantendo prednisona depois, a plasmaférese e imunoglobulina. Ela já tinha feito a imunoglobulina, não dava para a gente repetir tão precocemente, e a gente ficou com medo de pulsar nesse momento, a gente ficou com medo desse herpes, enfim, estava esperando dar mais tempo de antibiótico. E a plasmaférese que a gente tentou a todo custo durante o curso da doença, mas a gente acabou não conseguindo por conta do peso dela. Mas nesse mesmo dia a gente começou o corticoide sistêmico, metilpred venosa 2 mg quilo dia. No dia seguinte, ela tinha esse quadro neurológico mantido, ela fez um pico febril isolado, nada demais, mas a gente resolveu trocar de cefepime e manter o ciclovir. A gente puncionou ela de novo, tinha um discreto aumento de proteína, mas uma citometria baixa ainda, com painel molecular negativo, cultura negativa, BR, pesquisa de fungos, tudo negativo. E nesse momento a gente escolheu líquor pensando para ver bandas oligoclonais e os autoanticorpos. E aí o laboratório liga para a gente dando esses resultados, né? Um CMV IgM positivo, GG não reator, e um rubelo IgM positivo e GG não reator. E a gente ficou, caramba, será que é CMV? Com o que a gente estava tratando, a gente não estava pegando. E aí a gente adicionou a ganciclovir. Nesse momento a gente estava atacando para todos os lados. E aí ficava aquela dúvida, como pulsar com tantos IgMs, né? A gente não tinha nenhum PCR ainda, não tinha nada. Enfim. E para complicar ainda mais, no dia seguinte ela vem com a CTC de tórax horrorosa, com acometimento de... Não sei se está dando para ver, tá vendo? Tá passando aqui? Sim, dá para ver. Dá para ver. Certo. Aí condensação extensa em lobos inferiores, principalmente, e superiores. A rádio deu como se fosse infeccioso. E a gente ficou na dúvida, será que é o mesmo quadro infeccioso inicial? Será que ela infectou, fez uma pneumonia por ventilação mecânica, broncoaspiração? Enfim, a gente escolheu um painel molecular respiratório no período, que veio vírus e bactérias, né? Foi negativo. E a gente acabou adicionando uma fubelipossomal também, por medo do que estava acontecendo aí com ela. No dia 13 do 5, né, que é mais um dia para frente, ela mantinha um quadro neurológico gravíssimo, sem reflexo córneo-palpebral, e aí já estava com 48 horas de antibiótico de largo espectro. A gente optou por iniciar pulso com metilpred, 30 mg por quilo dia, de 3 a 5 dias, continuando sempre avaliando o plasmaférese e lutando por isso, mas nunca conseguindo. Além disso, ele tinha um spot urinário aumentado, tinha uma proteinúria, PPD não reator. E aí você vê, cada dia vai surgindo uma nova informação, né? Dia 14 do 5, no segundo dia da pulso, vem esse Mycoplasma pneumoniae IgM positivo, mesmo o painel molecular tendo dado negativo, a gente acabou adicionando claritro. Mas foi nesse segundo dia de pulso que ela começou a ter alguma resposta neurológica. Ela recuperou o reflexo córneo-palpebral. No terceiro dia de pulso já tinha o retorno dos reflexos profundos.
E aí começaram a sair os PCRs, né? Saiu o PCR para CMV na urina e no líquor, a gente conseguiu suspender o Ganciclovir, que era negativo. Saiu o PCR para bebê no líquor, negativo, e estava aguardando no sangue. No dia 16, já no quarto dia de pulso, ela progredia com sinais de melhora, com drive respiratório, vetura auricular espontânea, movimento de cabeça e pescoço. A gente começou a desmamar a sedação venosa. E aí, no dia seguinte, no último dia de pulso, veio um EBV IgM positivo e IgG não reagente. Pô, será que agora é o EBV? O PCR para herpes tinha sido negativo, e aí por aí ela já estava completando 10 dias a ciclovir. Já tinha, de qualquer forma, completado um tratamento. O PCR para herpes foi negativo. A gente completou no total 10 dias de ciclovir. E aí já tinha retorno de reflexos de membros superiores, né? Passaram-se alguns dias, a melhora neurológica era progressiva, ela já mobilizava mais espontaneamente, a força foi voltando. Ela voltou, assim, nesse quadro neurológico com uma discinesia, irritabilidade, mas com risperidona e gabapentina ela melhorou. E aí a gente repetiu um segundo pulso, um segundo ciclo de imunoglobulina, dessa vez 2 gramas quilo. E aí saiu esse resultado, que foi o que a gente mais acredita que seja, né? Ela veio com PCR positivo no sangue para Epstein-Barr. E aí a gente conseguiu estubar ela com sucesso no dia 21. Aí no dia 27/5, ela já na enfermaria começou o treinamento com fono para sucção, os movimentos eram amplos de membros, a gente conseguiu começar o desmame do corticoide no dia 16 de corticoterapia. Ela já estava bonitinha, sorrindo. E aí foi evoluindo até dia 4/6, que ela já ficou em pé, sentou sem apoio, engatinhou no leito, tinha recuperado toda a parte de sucção, e ela foi de alta para casa. Saíram os resultados dos exames que a gente tinha pedido, nada para fungo, parvovírus era negativo, PPD não reator, FAN, todo antígeno não reagente, anticorpos antifosfolipídios também. A gente conseguiu, e aí até foi bom para estudar isso, né? Porque a gente só consegue pedir exame se a gente tem isso, sabe pedir, né? Na verdade, ainda mais quando bate com uma outra especialidade que não a nossa. A gente conseguiu colher um antimog no líquor, ver os antigangliosídeos também no líquor, até o anti-GQ1B, que a gente vai falar mais para frente. A gente conseguiu fazer o painel para encefalite, que é bem extenso, bem legal do Fleury. Depois, se vocês quiserem, eu mando o resultado. Tem diversos anticorpos, o antiaquaporina também, e as bandas oligoclonais todas não reagentes. Na consulta de retorno dela comigo em agosto, ela tinha um neurológico completamente normal, um spot urinário normalizado, a pesquisa de imunodeficiência tinha sido normal, e a gente conseguiu pegar a viragem sorológica dela. Ela tinha um EBV de reagente e IgM não reator. Ela virou sorologicamente. Então, no resumo, a gente tinha uma lactente com antecedente de lesões ulceradas há 15 dias e uma história vacinal há 30 dias, que evoluiu com uma oftalmoplegia e rebaixamento do nível de consciência. Faltaria na tríade da encefalite do tronco cerebral de Bickerstaff, que a gente acredita que seja o diagnóstico. Faltaria ataxia, mas na cidade é difícil de avaliar ataxia. E também ela logo evoluiu com paralisia flácida ascendente, e que é os casos de overlap com Guillain-Barré, que existe relato, que eu vou mostrar também para frente. Além disso, ela tinha uma pneumonia e um spot urinário alterados, com proteinúria, que também podem ser causados pelo Epstein-Barr. Já vi um outro caso de São no menininho que era EBV positivo, também fez uma proteinúria importante. Tem alguns relatos de pneumonia pelo EBV. E ela tinha múltiplos IgM positivos, que para a gente ficou, na verdade, como um sinal que ela teve uma ativação do sistema imunológico, né? Aí, eles positivos. E o que eu acho mais legal desse caso é mostrar a importância do PCR, tanto para a gente começar a tratar e poder tirar os antibióticos também, né? Fazer uso consciente. E aí, no final, ela tinha um PCR EBV positivo no sangue, negativo no líquido. Então, a gente acredita que ela tenha feito um quadro autoimune pós uma infecção pelo EBV, gerando uma autoimunidade neurológica.
E aí, agora, a gente acabou a parte do quadro, né? E aí, antes de eu entrar na revisão da doença em si, eu fiz um breve, assim, resumo de neuroinflamação, que a gente tem cada vez ouvido mais, tem cada vez sendo mais chamado para avaliar esses pacientes, né? Eu tive um caso, nos últimos 2 anos, eu tive um quadro com Léo, tive um outro caso de uma lúpula que evoluiu com uma desmielinizante grave, e esse caso aí. E aí eu vou falar um pouquinho da neuroinflamação e a interface com a reumato. Esse artigo de 2020 que revê a encefalite autoimune nos pacientes pediátricos, junto com também o que está escrito no livro do Cassidy, né? Eu fiz esse breve esquema aí. As doenças inflamatórias do sistema nervoso central, do sistema nervoso, na verdade, são doenças que cursam com déficit neurológico e que apresentam na ressonância ou na neuroimagem sinais de lesões inflamatórias. Essa é a definição do Cassidy, né? E o ponto cardinal disso tudo, que todos os artigos falam, é como prioridade máxima a gente afastar a infecção com cultura, líquor, sorologia, tudo que a gente puder usar para afastar a infecção, que são, na verdade, a infecção dá quadros semelhantes e se a gente imunossuprime, piora a infecção, né? Então, acho que é importante, que é nossa pedra no nosso sapato sempre, né, da reumato. E essas doenças inflamatórias do sistema nervoso central podem ser primárias ou secundárias. As primárias podem acometer principalmente substância branca, né, e fazer as doenças desmielinizantes, como a DEM, esclerose sistêmica, e as doenças do espectro da neuromielite ótica. Atingir o córtex, gerando as encefalites autoimunes, que são déficits neuropsiquiátricos importantes associados a esses autoanticorpos. Principal anti-NMDA, que é associado com teratomas na infância, anti-GAD. E das primárias, quando acomete principalmente a parte vascular. E aí as vasculites de grande calibre, quando pega as principais ramas do polígono de Willis, com sintomatologia tipo infarto cerebral, e as de pequeno calibre, que são déficits neurológicos mais difusos, com convulsão, alteração de comportamento, que não tem ressonância alterada, né? Das secundárias, nossas doenças inflamatórias sistêmicas, lúpus, BC, sarcoidose, Sjögren, SAF. As causas genéticas, que a gente está cada vez vendo mais, com as leucodistrofias, as doenças mitocondriais, e as nossas autoinflamatórias, como DADA2, interferonopatias. As pós-infecciosas, que é o que a gente já acredita que a nossa criança tenha tido. E as causas neoplásicas, tanto tumor primário de sistema nervoso, quanto câncer hematológico, que também pode causar um quadro inflamatório reativo do sistema nervoso. E além da inflamação, outras causas que podem dar esses déficits neurológicos agudos. Causas nutricionais, como deficiência de B12, quadros psiquiátricos primários, quadros metabólicos, doenças exógenas. E aí, de quadro psiquiátrico, até hoje saiu a publicação da Academia Americana de Pediatria, apareceu para mim no Instagram, por acaso, eu baixei o artigo, que foca só em PANS, né? Que a gente é acostumado a falar de pandas pós faringite, amidalite estreptocócica, e agora a gente fala de FANS, que é aquela doença que fala de toque agudo, associada à alteração de comportamento, e ela está nesse espectro aí de doença inflamatória pós-infecciosa. E as estrelinhas para puxar a sardinha para onde que o reumato entra quando a gente é necessário para fazer o diagnóstico diferencial e onde a gente deve ir pesquisar e ser proativo nesse aspecto. Então, falando mais especificamente da síndrome de anticorpo anti-Q1B, eu peguei essa revisão recente, 2024, que aborda essa doença, na verdade, essa síndrome, que é um espectro contínuo de doenças que compartilham perfil sorológico, grau de acometimento do sistema nervoso central e periférico, antecedente infeccioso, alterações neurofisiológicas e alterações de neuroimagem. Então, dentro do espectro, quando acomete mais o sistema nervoso periférico, a gente tem a síndrome de Miller-Fisher,
com oftalmoplegia externa bilateral, ataxia e arreflexia. Quando pega o sistema nervoso central, a gente tem encefalite do tronco cerebral de Bickerstaff, com oftalmoplegia e ataxia, e associando o distúrbio do nível de consciência, porque atinge a formação reticular. E aí, no meio do caminho, tem as formas frustras, que ele fala, que é quando acontece só uma oftalmoparesia, só uma ataxia, ou quando tem overlap de uma das duas com Guillain-Barré. E aí, qual seria a fisiopatologia da doença, né? Mimetismo molecular, é o que é postulado e que é aceito hoje em dia. Então, a gente tem um neurônio companhia de mielina que tem gangliosídeos. Então, a gente é afetado por patógenos que têm lipooligosacarídeos nas membranas, que são parecidos com os gangliosídeos. Então, no momento que o corpo produz anticorpos contra os lipooligosacarídeos, esses anticorpos acometem os gangliosídeos, e aí isso faz um bloqueio da propagação do impulso nervoso. Quando esses gangliosídeos são GM1 e GD1A, a gente tem o Guillain-Barré. Quando a gente tem os gangliosídeos são GQ1B, a gente tem esse espectro de doença. E aí, onde a gente tem GQ1B, né, no sistema nervoso? A gente tem nas fibras dos nervos de óculos motores, então o terceiro, o quarto e o sexto. Nas fibras dos fusos neuromusculares e nas gânglios da raiz dorsal, gerando então uma Miller Fisher. E em alguns casos, existe uma ruptura da barreira hematoencefálica, e aí esses anticorpos conseguem atingir o tronco cerebral, ali na formação reticular, gerando, quando gera o Bickerstaff, essa encefalite. Aí eu consegui esse artigo da Frontiers, agora de 2024 também, que é uma revisão de 74 casos pediátricos de encefalite de Bickerstaff, desde 1951, para a gente ver a raridade dos casos, né? E aí ele reforça esse início subagudo de oftalmoplegia, ataxia e rebaixamento do nível de consciência, pode apresentar outros sinais neurológicos. Foi uma revisão de clínica, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Mostra um predomínio masculino em relação ao feminino. Fala que 50% dos casos tiveram associação com infecções nas últimas 2 semanas anteriores ao quadro. E as principais infecções são infecções do trato respiratório e infecção do trato gastrointestinal, sendo os principais patógenos associados o Mycoplasma pneumoniae, o Campylobacter jejuni e o Haemophilus influenza. Pode apresentar paralisia flácida aguda bilateral, que nem no nosso caso, e aí mostra um overlap com Guillain-Barré. E aí ele aborda a parte diagnóstica, né? O líquor mostra uma origem inflamatória compatível com encefalite autoimune, mas tanto a dissociação proteína citológica quanto pleocitose, eles são presentes, mas eles aumentam a positividade conforme o passar do tempo. Então, às vezes, a gente, como colheu com 4 dias de diferença, a gente não deu tempo de fazer esse aumento, né? Em geral, ali nos artigos que ele revê, fala em torno de 15 dias. Então, talvez valha a pena repetir esse líquor em um outro momento de doença, né? Para pesando o risco-benefício de um procedimento. O eletroencefalo alterado em 85% dos casos, com padrão não despertável, compatível com alteração do nível de consciência. O eletroneuromiografia alterado em 50% dos casos, evidenciando um padrão de melinização e degeneração axonal. A ressonância nuclear magnética é alterada em 43% dos casos, e a alteração principal é hipersinal em T2, no tronco, tálamo, cerebelo e cérebro, que corresponde a edema vasogênico, inflamação, que em geral é reversível e também pode não estar presente, né? O nosso quadro também, a gente não conseguiu positivar nada, mas a clínica foi compatível. E o anti-GQ1B, que também no nosso caso foi negativo, estava presente em 68% dos casos e não é necessário para o diagnóstico. Ele fala que não é necessário e ajuda quando os quadros são atípicos. Tratamento, em geral, as crianças ficam internadas por muitos dias, aí uma média de 24 dias, com 20% necessitando de UTI, um pouco menos do que nos adultos, mas ainda bastante importante, né? Ele reforça a necessidade de imunossupressão e de troca de plasma
com imunoglobulina, corticoterapia, já de início precoce. Mas, apesar disso, o prognóstico é, em geral, bom, eles respondem bem às intervenções de primeira linha. Em geral, não há necessidade de um tratamento de segunda linha, como rituximab, ciclofosfamida. Para mim, a grande carta na mão que eu teria para esse caso, se ele não melhorasse, seria fazer o rituxo, pela característica do EBV, de infectar células de linfócitos de B. Então, o prognóstico é uma resolução em torno de 4 a 6 semanas, que é basicamente o que aconteceu com o nosso paciente, em 70% dos casos sem sequelas. Eu trouxe esse artigo, que também é de 2024, que é bem legal, assim, ele mostra diversos acometimentos do ABV no sistema nervoso central. Então, esclerose sistêmica, falando, né, dessa associação muito forte com o ABV, quase causal, né? E aí eu trouxe aqui só a parte de encefalite. O título é de tratamento, mas ele reforça tudo, ele reforça até a parte de sorologia, da infecção em si, é bem legal. E a encefalite por ABV, ela, por eles, é causada por invasão direta do vírus ou por mecanismos imunomediados. O diagnóstico é feito pelo PCR no líquor e no sangue. Então, a presença de DNA do ABV no líquor indica invasão direta, afastando doenças imunomediadas, como a dengue. Mas a janela é pequena de positividade no líquor, então, às vezes, a gente não conseguiu pegar aquela positividade inicial. Ressonância e eletroencefalo são pouco específicos. Pode ocorrer na ausência de sinais sistêmicos, que nem no nosso caso, talvez aquelas aftas tenham sido um primeiro sinal, mas é um desafio diagnóstico, de fato. E o uso da ciclovir, eles falam que não altera muito o prognóstico, mas diminui a replicação viral. No final, o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia? Trata a infecção e imunossuprime. E aí, só um caso que é mais específico, bem parecido com o nosso, que é da Coreia, de 2014, um pouco mais velho. É de um menino de 2 anos, com quadro respiratório prévio, alteração da marcha e oftalmoplegia, com rebaixamento do nível de consciência, evoluindo com rebaixamento, né? E... Peraí que parou. Ai, Deus. Continuam me ouvindo? Sim, dá para ouvir. É porque tá com a bolinha de pensando aqui no mouse. Foi. O anti-GQ1B dele também era negativo. A ressonância era normal, que nem o nosso caso. Tá difícil aqui, desculpa. Deve ter ficado pesado os slides. Tinha uma dissociação proteína-citológica muito discreta, talvez que nem a nossa ali no segundo líquido. Desculpa, não sei se parece que o meu mouse tá pensando, é sinal que o Mac deu uma... pronto. E aí o IgM e o IgG eram positivos e o PCR no líquor era positivo, diferente do nosso caso, né? Mas o tratamento foi exatamente o mesmo, aciclovir, imunoglobulina e pulsoterapia, e o menino saiu sem sequela. Então, de take-home messages, né, que é o mais importante, que esses quadros neuropsiquiátricos agudos e subagudos, inflamatórios, são cada vez mais frequentes, cada vez mais chamados. São quadros críticos que geram medo e ansiedade. Lembrar que são múltiplos os diagnósticos diferenciais para reumato. Ponto fundamental é afastar a infecção para a gente poder imunossuprimir o paciente rápido, de forma segura, para realizar o tratamento precoce. E em casos graves, lembrar daquele protocolo do Brainworks, que a gente precisa fazer um tratamento mais agressivo inicialmente. É isso, queria agradecer a minha equipe lá do Marcílio, que passou por algumas provações nesse último ano, principalmente nesse final de ano, mas que faz uma medicina muito legal por força nossa, né, individual e da nossa equipe de médicos plantonistas.
E agradecer ao nosso grupo, Hematologia Pediátrica do Rio de Janeiro, que está em peso no SBR 2024. São fontes de inspiração e conhecimento constantes para mim. E que a gente tenha muito sucesso nesse próximo ano. Boas festas, feliz 2025. Estou disponível para Muito bom. discussão. Excelente. Legal demais. Depois tem que me ensinar a fazer esses slides aí com essas figurinhas que eu gostei. Ficou muito bom. Dá, é. Sabe onde eu fiz, né? O Canva é maravilhoso. Ah, você tirou as fotos dos neurônios no Canva? Aham, tudo do Canva. Legal demais. Ficou muito bom mesmo. A revisão foi top. Todo esse slide aí é do Canva. E só de curiosidade, esse anticorpo que você falou que você fez, vocês pagaram fora, não foi, né? Esse anti-GB aqui. Foi pagando. É que a gente tem uma parceria com o Hermes Pardini, né? Qualquer exame um pouco diferente vai para o Pardini. E aí a moça do Pardini, que fica lá fazendo a interface, eu virei amiga dela. E aí quase um cardápio, eu falei, o que eu posso pedir? Aí recebi alguns esporros porque é caro pra caramba, né? É bem caro. É caro, é? É caro. Mas eu acho que vale a pena, né? Eu acho que num caso grave desse, numa criança tão pequena, eu acho que a gente tem que investir mesmo em diagnóstico diferencial. E ela tá como agora? Tá ótimo, perfeito. Nem Já tem parece que teve. Já desmamou todo o corticoide, tá bem sem corticoide também. Ah, legal. Muito bom. Pô, sensacional. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, gente? Oi, Thaís. Oi, Léo. Oi, pessoal. Eu queria comentar que a gente teve... Eu tive 2 casos com Covid, parecido também, para a gente não esquecer do Covid, né? Sim. Inclusive, nessa revisão tanto de 2024, quanto, na verdade, de 2024, fala dos casos por Covid, tanto a de 2024, só de Bickerstaff, quanto a de síndrome de Antiequion-B, falam de Covid, tanto infecção ativa quanto pós-vacinal, e enfim, é aquela discussão de sempre, mas ele reforça a positividade do Covid. Inclusive, a gente está com uma MISC agora gravíssima lá internada com a gente. Sim, Covid não acabou, né? Não, mas os 2 melhoraram com imuno só, com imunoglobulina. Só com imuno? Não precisou de corticoide, não? Não, fez corticoide também, desculpa. Um fez só o imuno, o outro fez imuno com corticoide e ficou um tempinho parecendo com quadro neurológico grave, mas logo depois, assim, uns 2, 3 meses, 3 meses depois ela já estava show, assim. Mas foi bem grave também. Essa menina, assim, no momento que ela ainda estava internada no CTI, desmamando, enfim, ela ficou bem, bem acometida neurologicamente, a discinesia, ela fazia muito tremor, parecia ter uma dor neuropática muito importante, que afetava um pouco, mas ela era muito pequenininha, então era difícil de avaliar quem era ela, né? Mas a gente já chegou a conhecer ela antes, né? Que ela chegou, de fato, só com o estrabismo. E foi evoluindo na nossa cara ali. Mas nas 2 revisões ele fala do Covid, de fato. Obrigada por lembrar. Tá. Muito bom caso, adorei, Thaís. Obrigada, Andréia. Rodrigo? Oi, Rodrigo levantou a mão? Fala foi aí, eu. Rodrigo. Tá me ouvindo? Tô sim. Tranquilo. Então, boa noite. Eu peguei o caso meio que pela metade, não consegui entrar antes, mas, cara, eu achei importante isso que você falou de lembrar dessas de causas infecciosas. Eu não sei se eu cheguei a comentar contigo ou se foi com o Léo, que recentemente uma colega lá de São José dos Campos me pediu ajuda com um paciente que estava internado lá no CTI, que ela é responsável. Que o neuroradiologista tinha sugerido a possibilidade de uma criança de 2 anos que internou primeiro com uma suspeita de uma meningite,
Aí tinha um líquor com uma proteínorraquia, mas não tinha nada para que eles pensaram em nada de infecção bacteriana, mas acharam melhor manter a antibiótico terapia para criança, e o neuro, né, o radiologista, achou que parecia uma encefalite autoimune. E pediu para investigar e tal, e foi aí que ela me ligou, e a gente, né, conversando, foi como se eu tivesse meio que respondido um parecer para ela por videochamada, vamos dizer assim. Sim. E eu falei muito para ela isso, falei, cara, acho que é importante, né, investigar a causa infecciosa e tudo mais, e eles estavam na ânsia já para pulsar a criança e tal, eu pedi para segurar um pouco até sair resultado, né, de sorologia, cultura e tal, e aí depois acabou que era uma tuberculose. Menina de 2 Mas saiu anos. como a tuberculose? BAR, GeneXpert no líquor? Foi GeneXpert, eu acho que depois no líquor. Cara, foi assim, tudo que foi pedindo para pesquisa de BK foi vindo alterado, sabe? E a criança evoluiu muito, muito grave. Ela internou com os movimentos incoordenados e acharam que podia ser uma coreia. Depois ela evoluiu com estrabismo divergente. Eles, né, disseram que, de alguma forma, não sei como que eles avaliaram, porque 2 anos eu acho, né, difícil fazer essa avaliação, mas disseram que ela tinha maurose e evoluiu com depressão respiratória, foi para o tubo. Oi? Tipo essa do caso agora. Isso, e assim, só que a evolução drástica, né? A colega, quando você foi apresentando, eu mandei mensagem no WhatsApp para essa colega de lá de São Paulo, ela falou que a menina foi a óbito, porque evoluiu muito grave. Então, cara, acho que é importantíssimo isso, né? Porque às vezes vem essa coisa de, não, pô, tá com cara de ser autoimune, já quer começar a tratar, e eles estavam querendo pulsar a menina, né? É muito difícil, né? Porque, inclusive, a gente pode ter infecção ativa e mecanismo autoimune junto, né? Então, por Exato. isso, foram dias ali, aí saiu essa tomografia que veio completamente alterada. Foram dias de estresse puro. A Kátia tá aí ouvindo. Eu ligava pra Kátia, Kátia, tá com tudo IgM positivo. Ela, não pulsa, pode pulsar. Eu falei, meu Deus! E, sei lá, com uns 7 antibióticos diferentes, a CCIH no meu pescoço. E eu falei, não, vamos manter. E aí, de fato, quando ela começou a não ter reflexo córneo-palpebral febral, eu falei, a gente vai perder essa menina se a gente não pulsar. E aí foi, né? Mas depois, para BK, saiu tudo negativo. BAR, GeneXpert, depois fechou a cultura, eu revi todos os exames agora, veio, de fato, tudo negativo. Cultura de fungo, foi tudo negativo. Dá um medo mesmo, né? Você falou assim, Dá. Seus outros, dá medo. Mas eu acho que a nossa especialidade dá medo, né? Dá medo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Rodrigo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, Léo? Não, acho que foi ótimo. Muito bom. Rapidinho, né? Eu acho que eu gostei do esquema do Rodrigo. Fiz de tudo para ser rápida. É bem objetivo. Alguém tem um comentário, uma dúvida, uma pergunta? A Vivian tá aí, a Vivian Almeida. Acabei de ver. Ela entrou agora. A Rosana tá função jantar de criança. Daqui a pouco eu vou para minha, Rô. Então é isso, acho que foi ótimo. Então tá. Tá gravado, né? A gente vai divulgar depois o link. Bota lá. Obrigado aí, Então tá. Obrigada, Obrigada, gente. Feliz Natal, feliz